104. Eu não sou mestre cervejeiro, sou um cervejeiro caseiro, né? Nossa, tá perfeito, olha isso. A gente é mestre da nossa cozinha em casa e olha lá. Hoje a gente está aqui na loja Cerveja e Tal, nossa loja de cerveja artesanal, um espaço para produzir cerveja e trocar essas informações, reunir os amigos. Eu sou engenheiro de instrumentação elétrica, comecei minha carreira na indústria cervejeira e eu não acreditava que era possível fazer cerveja em panela. Por insistência de alguns colegas da minha filha, eu fiz um curso de cervejaria caseira. Não é que dá para fazer em panela mesmo? O processo cervejeiro ele acontece em duas fases. A primeira, que é a fase quente, onde as enzimas fazem a conversão dos amidos do malte em açúcares fermentáveis e não fermentáveis. A segunda etapa é a fase fria, onde a levedura vai converter esses açúcares fermentáveis e não fermentáveis em álcool e aromas e sabores das cervejas que a gente quer fazer. A gente está fazendo hoje uma American Blonde Ale, é uma cerveja clara, de corpo leve, seco, teor alcoólico baixo, com drinkability muito alto e que vai ter como característica os lúpulos americanos, que são os lúpulos com aromas mais cítricos, mais frutados, e a gente espera esse resultado lá na frente. A proposta desse software é te ajudar a preparar a receita da sua cerveja caseira. Nesse caso de hoje a gente vai fazer uma Blonde Ale, buscando essas especificações para a receita. Ele é basicamente uma calculadora especializada em cerveja. A água é um ingrediente importantíssimo na qualidade da cerveja. Dependendo da qualidade da água, você vai colocar para cervejas sabores e aromas indesejáveis ou características que você quer realçar. E o principal assassino de uma cerveja é o cloro. Por que a gente usa água de galão? Porque ela não tem cloro. Nessa fase quente tem um processo de sacarificação, onde a gente faz aquela infusão igual um chá. Esse saco ele vai servir como filtro. Nessa cerveja especial a gente vai usar trigo. Para isso a gente vai colocar esse trigo numa temperatura em 46 graus. É através da temperatura em que as enzimas vão atingir os seus melhores potenciais para fazer a conversão do amido em açúcares fermentáveis ou não fermentáveis. Esse é um moinho de disco. A gente adapta a gambiarra cervejeira aqui para a furadeira para fazer a moagem com mais rapidez, mais eficiência e com menos esforço físico. Se a gente estivesse usando a manivela aqui, a gente fica 1 hora moendo malte aqui. Aí na gambiarra, 5 minutinhos já vai. Esses pontinhos brancos aqui é o interior do grão do malte. Essas cascas aqui, elas servem para filtrar o mosto, que serve para clarificar a cerveja. Então o processo de uma boa cerveja, ela já começa aqui, expor os grãos sem destruir a casca. Por que o trigo? Porque ele dá aromas e sabores diferentes para a cerveja. Ele é rico em proteínas. E qual é o grande barato da proteína? Ela é responsável para você ter retenção de espuma, para dar também aquele tom mais turvo. A gente estava fazendo uma adição de sais, porque a gente quer que a água, que essa sacarificação está acontecendo, ela seja semelhante à água do lugar onde esse estilo de cerveja fez tanto sucesso. Para esse tipo de cerveja, a gente usa o cloreto de cálcio, o sulfato de cálcio e o sulfato de magnésio. Agora vamos botar os fermentados. Quando a gente faz braçagem aqui, geralmente é aberta, clientes, amigos, vem todo mundo participar, eles participam, ajudam. E acaba sendo um dia divertido, de troca mesmo, de amizade, de bate-papo, de bebedeira, e assim a gente vai tocando a nossa abraçagem até o final dela. Existe uma relação entre a quantidade de água e malte que a gente usa, porque essa relação ela vai favorecer essa reação enzimática que acontece aqui. A segunda finalidade é a gente garantir a densidade desse mosto cervejeiro. A densidade do mosto cervejeiro e da cerveja é uma medição indireta da quantidade de açúcar que tem nesse mosto. O teor alcoólico da cerveja ele é uma variação da quantidade de açúcar antes da fermentação e depois da fermentação, porque durante a fermentação as leveduras vão converter esses açúcares em álcool. A gente pode usar 2 equipamentos, um é o densímetro gravimétrico
E o outro, um instrumento também muito usado, que é o chamado refratômetro. A gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai medir o pH desse moço cervejeiro. O pH do moço cervejeiro, para que as enzimas tenham seus melhores rendimentos, ocorre entre 5.1 e 5.4. Então o cervejeiro caseiro que já quer virar nerd, ele vai querer controlar e monitorar o pH do seu mosto através de um pHmetro. 6.2, tem que estar entre 5.2 e 5.4. A gente vai usar ácido lático para baixar o pH dele. O teste do iodo é o seguinte, a gente coloca iodo no amido, o iodo reage com o amido, fica roxo. Quando a gente coloca no açúcar, ele mantém a cor dele ou vai para laranja. Quando eu colocar o iodo no mosto e ele não ficar roxo, significa que todo o amido foi transformado em açúcares fermentáveis e não fermentáveis. Aí, essa etapa encerrou. Onde entra a alquimia, onde entra a engenharia, onde entra a tecnologia, a parte técnica. Eu ouso dizer que a gente não vai conseguir achar essa resposta, né? É a arte de fazer cerveja, assim como tem a arte de cozinhar, né? Você não tem o tempero, é um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, uma pitada ali e resolve o problema. Então a gente tem toda a parte teórica, a teoria, os conhecimentos técnicos que ajudam no processo, mas no final sempre tem que ter aquele toque de arte, aquele toque da pitadinha a mais, que é o que vai dar o resultado. A gente vai partir para uma próxima fase, que a gente chama de mash out. A gente vai elevar a temperatura desse moço para 78 graus. A temperatura vai fazer com que as enzimas elas percam as suas características de conversão de amido em açúcares. Fazer cerveja é uma arte, né? Uma arte que começou há muitos anos atrás e não é só simplesmente jogar grão na panela e fazer cerveja. Esse álbum de foto aqui é um dos álbuns do meu avô e da minha avó. Tem algumas curiosidades. Esse aqui é o velho Paulo Grilli, meu avô, que deu início à tradição de cervejaria na família. Em 1941 veio para o Brasil, veio da Alemanha para o Brasil e foi cervejeiro e mestre tanoeiro da Brahma. Essa aqui é minha mãe e meu tio, desde pequenininho bebedores da Brahma, né? Lá em casa não entrava Antártica. Essa aqui é a cervejaria Brahma da Marquês de Sapucaí, que é onde inclusive meu avô conheceu a minha avó. Naquela época, Brahma Chopp não ia para os botecos em barris de aço e alumínio, iam em barris de madeira. E o grande barato é que a cerveja não absorvia o gosto da madeira. E aí aquela pergunta que me fizeram, Maurício, qual era o grande segredo? Morreu junto com os toneiros da Brahma. Essa foto são os mestres toneiros na casa do meu avô. Imagino eu falando mal da Antártica, né? Para variar, a equipe de cervejeiros da Brahma, nas horas vagas, faz o quê? Bebe cerveja. Os barris de madeira tinham vida útil. Então, um dos hobbies dos funcionários da Brahma era pegar esses barris e fazer coisas de casa. Bares. Isso aqui era uma das obras do meu avô, inclusive ele estava no antigo Museu da Brahma, tanto dos grandes tonéis, né, como dos pequenos. Nos fundos o toneiro ele colocava as iniciais dele. Então em muitos quando vocês vão encontrar as iniciais POG ou PG, que são as iniciais do meu avô, Paulo Grilli. Já tem uma ligação com a cerveja, né, dos meus antepassados, né? Iniciamos há pouco agora o processo de fervura do mosto, a gente vai fazer as adições de lúpulo. A gente vai retirar o saco com os grãos e aguardar ele escorrer. A parte de cima é o bagaço dos grãos. E esse mosto ele vai para uma segunda panela onde vai ter a fervura. Vai ser nessa etapa de fervura que a gente vai fazer a dosagem do lúpulo, que é responsável para dar o amargor para a cerveja. Vamos usar hoje o lúpulo Summit, Cascade e Citra. O Summit para dar o amargor, o Cascade e o Citra vão trazer o sabor e aroma para a cerveja. Primeiro a gente vai pesar o Summit, que são apenas 2 gramas. Citra, que é o próximo, vai ser uma inserção de 6 gramas. Depois mais uma inserção de 12 gramas do Cascade. Depois de novo o Citra com 8 gramas, repete o Citra com 8 gramas, por último 15 gramas do Cascade. 3 horas e meia após o início da sacarificação e término da fervura, a gente está na última etapa da fase quente, que é o whirlpool. Esse é um processo que ajuda a clarificar a cerveja e mandar para o fundo da panela
sólidos indesejáveis. A gente acaba degustando ao longo do processo, faz parte do ritual cervejeiro, né? Rapaz, olha só, eu não sei se minha esposa vai gostar de falar disso, porque eu falei para ela que fazendo cerveja em casa eu ia beber menos com qualidade. Mas só que não muda muito não. Não digo que a gente acaba bêbado, mas a gente bebe bastante durante o processo. A gente não termina bêbado, a gente termina alegrinho. Mas é um hobby, e é um hobby gostoso de fazer, e a gente está fazendo hobby e a gente quer se divertir também, e pra gente a diversão é beber cerveja, é degustar cerveja. Bom, terminei o Whirlpool, é o início da chamada fase fria. É onde eu vou iniciar o tratamento do mosto cervejeiro e o processo fermentativo. Acabou a fervura, todo cuidado com a limpeza e asepsia, a mão higienizada e o álcool 70 nas partes em que a gente vai ter o contato. A próxima etapa agora vai ser o resfriamento do mosto. A gente vai colocar um trocador de calor aqui dentro e a gente vai resfriar o mosto o mais próximo possível da temperatura ambiente. A gente coloca com todo cuidado, a água entrando fria e a água saindo quente, que já está trocando calor com o mosto cervejeiro que está sendo resfriado aqui. Hoje a gente concluiu a fase quente, iniciamos a fase fria para o resfriamento da cerveja e agora a gente está transferindo essa cerveja para o balde fermentador. Como é que a gente faz a forma mais correta, a melhor boa prática? A gente coloca uma mangueira sanitizada aqui no fundo para não ter o contato do mosto esterilizado com o meio ambiente. Para ficar bonito na câmera, a gente vai fazer essa trasfega com um método chamado splash, que é caindo direto para o mosto. Aqui essa cerveja ela vai para a geladeira até resfriar a 16 graus. Nessa temperatura a gente vai aplicar a levedura, só que a levedura vai transformar o açúcar em álcool e gás carbônico. Então é isso que a gente usa airlock. A gente enche ele com álcool 70, conforme o gás carbônico ele é gerado, ele sai por aqui e vai embora para o meio ambiente e o ar não entra. Então agora é colocar esse mosto a 16 graus, abrir o balde e inocular a levedura. Levedura inoculada, a gente calcula 10 dias, que é o tempo de fermentação. Acabada a fermentação, a gente vai levar para uma geladeira próximo de 0 graus para fazer a maturação. Depois engarrafar, aguardar o tempo da carbonatação em garrafa através do processo de prime. E aí é só marcar o dia para a gente vir beber e degustar nossa cerveja. Diz a minha mãe que eu puxei a bunda do meu avô. Então, vamos ver. A cerveja é sua, você vai adicionar lá o pozinho mágico da sua avó. É a tua mágica fazendo acontecer. A gente não termina bêbado, a gente termina alegrinho.